Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula nessa temática que vai falar sobre os fundamentos essenciais da fé cristã reformada. Nós vimos na primeira aula sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre Deus, sobre o ser de Deus. Esse é o nosso tema. Na aula de hoje nós veremos sobre o tema o ser de Deus. Essa doutrina ela é central no pensamento cristão em todo o mundo cristão, em todo o mundo cristão reformado. Nosso objetivo na aula é entender o que a teologia cristã reformada acredita sobre o ser de Deus. A primeira pergunta que nós temos que responder é: quem é Deus? Quem é Deus? E para isso nós vamos lá para a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, parágrafo 1, que diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membro ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então é isso que nos diz a Confissão de Fé, no capítulo 2, parágrafo 1. O que nós podemos aprender nessa definição, nessa explicação, não é uma definição, né? Nesse relato que a Confissão de Fé faz sobre o ser de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro. E que esse Deus vivo e verdadeiro, ele é infinito em seu ser e nos seus atributos, ou seja, em suas qualidades. Esse Deus verdadeiro, ele é espírito, ou seja, não tem corpo ou membros. Assim, quando a gente fala sobre a mão de Deus, o braço de Deus, a gente está usando uma linguagem figurada, metafórica, né? Nós estamos dando a ideia, trazendo para Deus a ideia humana, como que se Deus tivesse membros como nós, né? A gente chama isso na teologia de antropomorfismo, que é dar formas humanas ao ser de Deus, porque ele não tem corpo ou membros. Ele é imutável em seus atributos, ou seja, ele nunca muda nas suas qualidades. Nós vamos ver depois quais são esses atributos de Deus, e esses atributos, essas qualidades, essas características de Deus nunca mudam. Ele faz tudo para a sua glória, conforme a sua vontade, ou seja, todas as coisas que acontecem no universo, no planeta Terra, em todas as formas de vida, em todos os seus acontecimentos, têm de alguma forma o propósito de atribuir glórias ao nome de Deus. Por isso que o salmista no Salmo 19 ele diz, né, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os seres inanimados, os seres vivos, toda forma de criação e os seres humanos devem viver para a glória de Deus. Também nós aprendemos que ele é todo amor, Deus é todo amor, Deus se define como amor. A própria Bíblia diz Deus é amor e ao mesmo tempo ele é todo justo, né? Também Deus não é só amor, mas ao mesmo tempo ele é justo e ele faz justiça. E Deus é um ser livre e pessoal. Livre no sentido de que ele é livre para exercer sua vontade, para executar os seus planos, e ao mesmo tempo é um Deus pessoal,
porque ele é uma pessoa, né? Na verdade, um Deus em 3 pessoas, mas isso nós vamos ver na próxima aula, quando tratarmos da questão da Trindade. Qual a importância deste entendimento de Deus? Como que é importante saber que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro e que esse Deus vivo e verdadeiro se explica, não se define, se explica, dá alguma forma de entendimento nessas qualidades que nós vimos aqui. Em primeiro lugar, isso nos protege contra a ideia do panteísmo, essa ideia de que tudo é Deus ou que Deus é tudo. Tudo é Deus, né? A árvore é Deus, peixe é Deus, o vento é Deus, a pedra é Deus, né? Isso é panteísmo, tudo é Deus, ou Deus é tudo, ou seja, Deus está em todas as coisas e porque Ele está em todas as coisas são Deus, né? Deus não se mistura com a sua criação e a sua criação não é de forma alguma Deus. Segunda coisa, nos protege contra a ideia do politeísmo, né? Se o panteísmo ensina que tudo é Deus ou Deus é tudo, o politeísmo ensina que existem muitos deuses, politeísmo, poli, muito, teísmo, de teos, Deus, né? Muitos deuses. E aí as pessoas vão criar muitas figuras de deuses. No Velho Testamento nós tínhamos lá, só no Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, nós tínhamos lá 10 tipos de deuses, né? Cada praga do Egito era uma praga para, de alguma forma, descaracterizar, desentronizar, destruir aquele Deus. É o Deus da chuva, o Deus da lavoura, o Deus do sol, o Deus lua, o Deus água, o Deus vento, né? Existem todas essas coisas. Isso não existe. A Bíblia diz que existe apenas um Deus, né? Também nos ensina que o conceito de Deus como uma força impessoal, uma energia, está equivocada. Deus não é uma força impessoal, uma energia. Deus é uma pessoa. Ele é pessoa, ele tem relacionamentos conosco enquanto pessoa. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim como nós somos seres pessoais, assim também Deus é uma pessoa. E também, em quarto lugar, nos ensina a tomar posição contra qualquer noção corpórea de Deus e assim contra todo tipo ou forma de idolatria. Deus não tem corpo material como nós temos, né? Então, por isso que a idolatria é algo tão terrível, porque cria formas, né? Um bezerro de ouro, né? Um elefante, ou uma árvore, ou um outro ídolo qualquer, como que se pudéssemos atribuir alguma forma a Deus. Então, esta é a importância. Quem é Deus? Deus é tudo isso que nós já vimos e a importância é aquilo que nós acabamos de falar. Segunda coisa importante que eu preciso saber sobre o ser de Deus é sobre os atributos de Deus. O que a confissão de fé diz? Na confissão de fé, nós temos aquilo que nós já lemos no capítulo 2, parágrafo 1, e toda essa explicação, que é uma forma de definição, é uma forma de dizer, de explicar, né, quais são os atributos de Deus. O que é atributo? Atributo, segundo Luiz Berkoff, na sua obra de 1990, página 43, são qualidades ou perfeições essenciais nas quais o ser de Deus é revelado e com os quais podem ser identificados. Então, atributo é isso. Atributos são essas qualidades, são essas perfeições de Deus pelos quais Deus se revela e nos quais Deus pode ser identificado, melhor entendido. Nós temos dois tipos de atributos. Em primeiro lugar, nós temos os atributos incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Porque são próprios de Deus. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem esses atributos incomunicáveis, né? E nós temos os atributos comunicáveis, ou seja, aquilo que Deus, de alguma forma, quando nos criou a sua imagem e semelhança, transferiu a nós, seres humanos. Quais são os atributos incomunicáveis?
Então, de forma bem superficial, apenas vou citá-los. Os atributos incomunicáveis são: Deus é imutável. Deus nunca muda. Deus é sempre o mesmo. No seu ser, nas suas perfeições, na sua pessoa, ele é o que é. Por isso ele diz: eu sou o que sou. Segundo lugar, ele é eterno. Ele não tem começo, meio, fim. Ele é eterno. Por isso ele diz: eu sou o que sou. Eu fui o que eu fui, eu sou o que eu sou, eu serei o que serei. Deus, ele se conjuga sempre no presente. Quando Moisés pergunta o que eu vou dizer lá sobre o Senhor, Deus disse para Moisés: diga, eu sou, me enviou a vós outros. Deus é eterno. Terceiro lugar, Deus é incompreensível. Por mais que a gente use estas palavras, esses termos, esses adjetivos, essas qualidades para Deus, ele é incompreensível. Não tem como compreender um ser que é eterno, um ser que é imutável, um ser que é onipotente, um ser que é onisciente, um ser que é onipresente, um ser que é infinito, um ser que é imenso. Tem como entender isso? A gente pode ter algumas visões, alguns deslumbres, algumas aplicações, algumas definições bem pequenas, mas isso não descreve Deus na sua totalidade, porque esses atributos incomunicáveis falam desta grandeza, glória, majestade, infinitude, coisas que só Deus tem, eu e você não temos. Enquanto Deus é imutável, eu mudo o tempo todo. Enquanto Deus é eterno, eu sou uma criação transitória e passageira. Enquanto Deus é incompreensível, eu sou totalmente compreensível. Enquanto Deus é onipotente, eu sou fraco. Enquanto Deus é onisciente, eu sou ignorante. Enquanto Deus é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, eu só estou aqui. E a minha presença aqui é minha ausência lá. E a minha presença lá é minha ausência aqui. Segundo lugar, então, nós temos os atributos comunicáveis, aquilo que Deus comunicou a nós, aquilo que Deus é na sua perfeição total, completa e absoluta, e que Ele comunica a nós, seres humanos, e podemos ser e desenvolver esses atributos comunicáveis, buscando cada dia mais sermos menos parecidos conosco mesmo, na nossa natureza pecaminosa, caída, e mais parecidos com a natureza perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns dos atributos comunicáveis de Deus: Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Santo aqui não no sentido de separado apenas, mas santo no sentido de uma perfeição moral, daquele que não é impuro, não é contaminado, não é sujo. Deus é totalmente santo, limpo, puro, íntegro. Segundo lugar, Deus é cheio de amor. E Ele também coloca este amor, este sentimento em mim, em você, para que a gente desenvolva. É claro que o amor de Deus, ele é perfeito. O nosso amor, ele é imperfeito, E nós temos que desenvolver esse amor. Deus é gracioso. E Ele quer também que nós sejamos graciosos, no sentido daquele que tem graça. Deus é misericordioso. E nós também devemos desenvolver misericórdia. Deus é longânimo. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito, uma das qualidades do fruto do Espírito é longanimidade. Deus é bondoso, Deus é justo, entre outros atributos comunicáveis. Então nós temos aí essas qualidades de Deus. Ainda poderíamos falar da sabedoria de Deus, Deus é sábio, Ele também nos dá sabedoria. Poderíamos falar desses atributos comunicáveis de Deus. O que a Bíblia fala sobre esse Deus, naquilo que nós já vimos até agora, falando sobre o ser de Deus e os atributos de Deus? Lá em Deuteronômio 6,4, Moisés escrevendo diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Yahvé, é o único Jeová, é o único Deus. A ideia de que não existem deuses, existe apenas um Deus verdadeiro, os outros são apenas invenções dos seres humanos. Lá em Jeremias 10:10, o profeta escrevendo diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Esse único Senhor lá de Deuteronômio é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor
treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então está falando de um Deus, que ele é o único Deus, que esse Deus é vivo, que esse Deus é eterno, que esse Deus exerce seus atributos como a fúria, a sua justiça, a sua indignação contra o pecado, que justiça é um dos atributos comunicáveis de Deus. Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1:17, nós temos: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E mais uma vez nós temos aqui a palavra de Deus no Novo Testamento trazendo alguns dos atributos incomunicáveis de Deus, como eternidade, como imortalidade, como essa invisibilidade de Deus, como sendo Ele o Deus único, a quem nós devemos prestar toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Falando de um outro atributo de Deus, que é o amor. Então nós temos aí essas explicações, esses textos bíblicos, temos centenas de outros que falam de Deus, do ser de Deus, da eternidade de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus e de tantos outros atributos de Deus que você pode procurar depois e ler. Um outro tópico importante para pensarmos sobre o ser de Deus é quem é Deus em relação às suas criaturas. Quem é Deus na relação conosco, com a criação, com o universo, com o planeta Terra, com as formas de vida e entre elas com o ser humano. Na Confissão de Fé, capítulo 2, agora parágrafo 2º, nós temos o seguinte: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu poder é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Então, o que eu aprendo aqui nesse tópico que fala sobre Deus em relação às suas criaturas? Primeira coisa importante aqui é que Deus é autoexistente. Deus é autônomo. Por ser autoexistente, ele é autônomo, ele é suficiente em si mesmo. A palavra na teologia para essa autoexistência de Deus é aceidade, A-S-S-E-I-D-A-D-E, aceidade. O que significa aceidade? Aceidade é o atributo divino essencial e fundamental que consiste precisamente em derivar sua existência de si mesmo, ou identicamente existir por si próprio, sem qualquer nexo exigível ou necessário de causalidade e efetividade, e vem a ser, na compreensão teológica, prerrogativa exclusiva de Deus, em razão do que é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Então é isso que é a aceidade. O que eu aprendo de Deus em relação com as suas criaturas? Que Deus não depende das suas criaturas, que nós somos apenas criação de Deus, que tudo o que temos e somos é uma manifestação da dádiva, do amor, do cuidado de Deus, que nós por nós mesmos não somos capazes, não somos autossuficientes, que só Deus é autoexistência, autônomo e suficiente em si mesmo.
né? Então, uma segunda coisa que eu aprendo é que ele não precisa de suas criaturas. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa da baleia, do unicórnio, do cavalo, do burro, do peixe. Deus não precisa de ninguém. Ele é, por si mesmo, autossuficiente. Autossuficiente. Ele se relaciona conosco porque Ele quer, é uma iniciativa dEle, do prazer dEle, do amor dEle, da graça dEle para conosco. Ele, Pai, Filho e Espírito Santo se complementam e na economia e no conselho da Trindade eles se autossatisfazem. Então, quando ele se manifesta e se relaciona com a sua criação, com o universo, com o cosmos, com a terra, com as formas de vida, com os seres humanos, ele faz isso no exercício da sua livre vontade e como expressão da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Terceira coisa, ele não deriva sua glória da criação delas, né? Mas manifesta sua glória nelas. Ou seja, a glória de Deus não é derivada daquilo que eu sou, aquilo que eu faço, mas é derivada dele mesmo. Aí você pergunta, mas por que Jesus lá na oração do Pai Nosso diz, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, e fala da glória, de dar glória a Deus. Como que eu posso dar glória a Deus? Eu posso dar glória a Deus quando eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou atribuir glória a Deus, eu não vou deixar Deus maior, eu não vou aumentar a glória de Deus, mas eu glorifico Deus quando eu tenho prazer em Deus, prazer na vontade de Deus, e eu vivo de acordo com esta vontade na minha vida. Então Deus não deriva a sua glória de nós, Ele manifesta a sua glória em nós. E quando nós pegamos esta glória que foi manifestada a nós e temos prazer nela, nós estamos de alguma forma glorificando a Deus, dando glória ao nome do nosso Deus. Uma quarta coisa, Deus deu origem a tudo o que existe. Deus é o Criador absoluto e único de tudo quanto existe. Ou seja, essa teoria do evolucionismo, a teoria do Big Bang, a teoria de que o universo surgiu por si mesmo, ela não tem fundamentação bíblica. A Bíblia nos ensina que Deus é autoexistente, é eterno e que Ele, em algum momento dessa eternidade, resolveu criar o universo. Dentro do universo, criar o planeta Terra. Dentro do planeta Terra, criar todas as formas de vidas. E entre as formas de vida, criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Aí Deus cria o universo, cria o espaço, cria o tempo e nos coloca neste contexto de tempo e espaço. Mas isso é iniciativa de Deus e é obra de Deus. Em quinto lugar, nós aprendemos que Deus, na relação com a sua criação, Ele conhece todas as coisas de forma completa, perfeita e absoluta. Ele conhece todo o universo, toda a Via Láctea, todos os demais universos, né, dentro desse universo. Ele conhece todas as formas de vida e Ele conhece tudo de forma completa, perfeita, absoluta, profunda, em todos os seus aspectos. Isso também ensina que Deus é santíssimo em tudo o que faz. Todas as ações de Deus são santas. Santidade é um dos atributos essenciais do ser de Deus. Por isso que quando Isaías tem a visão, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tudo em Deus é santo. O amor de Deus é santo, o poder de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, o ser de Deus é santo, todos os atributos de Deus são santos, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a presença de Deus, tanto os atributos incomunicáveis como os comunicáveis, tudo em Deus é santo. Portanto, sendo assim, toda a criação deve adorar, servir e obedecer a Deus. E todas as vezes que nós não adoramos, não servimos e não obedecemos a Deus, nós estamos em conflito, em guerra contra aquele que é o Senhor absoluto de todas as coisas que existem nesse universo, nesse planeta Terra. O que a Bíblia nos diz sobre esta parte, né, sobre esta relação de Deus com a sua criação? João 5,26 diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo,
também concedeu vida ao Filho, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, falando da relação de Deus, o Pai, com Deus, o Filho, e falando que ele é autossuficiente, autoexistente, e também deu a Jesus Cristo, seu Filho, esta vida, para que ele tenha vida em si mesmo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 15 e 16, nós temos Paulo dizendo: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Então nós temos aí também esse texto falando, desse Deus autoexistente, desse Deus cheio de glória, desse Deus que não precisa da glória da sua criação, desse Deus que é autossuficiente, que é todo-poderoso. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nós temos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha que texto fantástico, Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber honra e glória e poder. Por quê? Porque Deus é o Criador de tudo quanto existe. Não apenas o Criador, é o mantenedor, o sustentador, o provedor e também o Redentor, o Salvador, uma vez que a terra foi contaminada e estamos debaixo do pecado, só em Deus nós encontramos redenção. Então, na aula de hoje nós aprendemos sobre o ser de Deus. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós servimos, esse Deus eterno, esse Deus imutável, esse Deus imenso, esse Deus grandioso, esse Deus glorioso, esse Deus que trouxe à existência todas as coisas, esse Deus que se relaciona conosco como expressão da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a Trindade, e aí nós vamos aprender um pouco sobre como que esse Deus se relaciona, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas isso é para a aula da semana que vem. Fica aí então esta aula dada de forma muito sucinta, muito objetiva. Se você tiver dúvidas, pode perguntar aí no chat, pode nos procurar, que na medida do possível, naquilo que tivermos condições, teremos maior prazer em responder, em tirar as suas dúvidas. Que esta aula traga conforto para o seu coração, luz para a sua alma, que leve você a amar mais a Deus, amar o estudo da palavra de Deus, lê-la, estudá-la, para conhecer melhor esse Deus, porque por mais que o conheçamos, ainda não conhecemos uma gotinha desse grande oceano chamado Deus Todo-Poderoso. Precisamos amá-lo, conhecê-lo, estudá-lo, desejá-lo com toda a inteireza e profundidade do nosso coração. E que esta aula, falando sobre o ser de Deus, revele em você, desperte em você o desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, de honrá-lo mais, de obedecê-lo mais, de viver para a glória deste Deus. Que Deus o abençoe. Amém.